Bom, amados, eu dei uma introdução, estou voltando novamente para seguir a sequência daquilo que eu estou falando, do vídeo anterior, que eu dei uma introdução muito longa, tá? Mas a introdução durou 20 minutos. Então aqui irei direto ao assunto. Qual o tema que irei falar hoje? Bom, os acontecimentos dos últimos dias. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Você sabe que tem dois países agora atualmente que estão em guerra. Um é mais poderoso. Sua força militar é uma das maiores forças militares do mundo, a Rússia. E o outro país é a Ucrânia, um país também que tem um exército militar, uma força militar regular, não no nível da força militar da Rússia, tá certo? Mas são dois países que estão em guerra e a Rússia tem feito um estrago muito grande nesse país chamado Ucrânia. E Jesus havia profetizado que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. Claro que de lá para cá teve muitas guerras, inclusive a Primeira Guerra Mundial, envolvendo as nações, várias nações do mundo, e a Segunda Guerra Mundial, envolvendo também várias nações do mundo, com um saldo que passa dos 50 milhões na Segunda Guerra Mundial. Segundo a história, nessa Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. Abra o teu olho. Se você ainda não leu, não viu, não assistiu, não procurou estudar essa situação, estude, para você ter conhecimento, principalmente você que é jovem, para que você possa ter conhecimento de como é o mundo, de como são as nações, de como são os governos, de como são os intentos das pessoas. Tá certo? Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando um assunto inventado de um momento para o outro. Não. Isso aqui foi estudado, analisado, tanto em livros históricos, tanto na teologia. Teologia não fala muito sobre essa questão de guerra, não. Tanto nas notícias que acompanhamos ao longo dos anos. Então, todas essas coisas que estou te falando aqui foram coisas que eu assisti e li e ouvi, tá bom? Sobre o que contaram, do passado. Tem um canal muito interessante que é o Hoje na Segunda Guerra. Ali fala da Segunda Guerra Mundial, de todos os eventos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Esse canal é muito bom. É um canal, não conheço a pessoa desse canal, mas eu assisto dois canais. Eu assisto o canal Hoje no Mundo Militar e o canal Hoje na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Esse canal ele fala de passo a passo da guerra, tá? Da guerra da Segunda Guerra Mundial. Ali tem saldo das nações envolvidas, o saldo dos que se foram, tem um saldo de tudo. E tem a história, que aí você vai pegar um livro e vai ler. Ou um documentário, você pode pegar também, assistir um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, para que você tenha a noção que foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o mundo ele se desenhou e se projetou para o formato que nós temos hoje. Gastei um tempo explicando isso aí, né? Bora lá. Eu estava falando do capítulo 21 de Lucas, tá? Na minha introdução no vídeo anterior, eu estava falando de pontos interessantes que Jesus ele mencionou aqui a partir do versículo 5. Olha como é que ele falou. E dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, Jesus disse: quando estas coisas que vedes, ou quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra
sobre pedra que não seja derrubado ou derrubada. Verso 7. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal se haverá quando isso estiver para acontecer? Presta atenção no texto, para você entender. O texto se analisa olhando para ele. Quando você lê o texto, não levante nenhum pensamento até você finalizar o texto. Dali você vai extrair. Segundo, verso 8. E disse então ele, respondendo às pessoas que perguntaram-lhe: Vede que não vos engane. Preste muito bem atenção que Jesus aqui já está alertando quanto ao engano. Olha o texto como é que ele é rico. Porque virão muitos em meu nome. Grave isso. Quantos você está vendo aí? Usa o nome de Jesus, mas para si só. Em meu nome, dizendo, sou eu, né? E o tempo está próximo. Não vades. Quantos que apareceram? Lembra? Quantos que disseram, decretaram o fim do mundo, botaram data? Não deu. Não vades, ou seja, não os siga, portanto, após eles. Tá? Estou lendo na versão corrigida. Eu gosto dessa versão aqui. João Ferreira de Almeida. Verso 9. E quando ouvirdes, aqui ele entra no cenário que estamos vivendo agora. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Preste atenção. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Grava aí. Verso 11. Haverá em vários lugares, grandes terremotos e fomes, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Gravou? Então, o cristão ele precisa ser um bom leitor da Bíblia, tá? Se ele não tem condições de ler, porque alguns não conseguem ler, mas pelo menos ser um bom ouvinte e praticante, que o apóstolo Tiago diz, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tem aqueles que gostam de ouvir, que coisa boa. Mas quando é cobrado, nossa, que palavra ruim. Tá certo? Se não consegue ler, ou tem dificuldade para ler, ou não é uma pessoa alfabetizada, apenas tenha condições de ouvir e entender. Quero entender isso. Pergunta a alguém apto para poder orientar. Só que aí vem o contexto. Presta atenção. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Nós já presenciamos vários terremotos, maremotos nos últimos tempos. Um dos grandes que aconteceu de maremoto foi na Indonésia, se não estou enganado, que morreram mais de 300 mil pessoas. Não lembro se foi no ano de 2004, 2005 ou 2006. Eu não lembro. Por esse tempo aí. E os vulcões? Erupções vulcânicas que aconteceram aqui na Ásia Central. Na América Central. Aqui dentro do nosso continente americano. O continente americano, desde que nós falamos, meus irmãos e amigos, é desde da América do Norte até a América do Sul. Tudo é americano. Compreendeu? Todo esse continente, desde a América do Norte até a América do Sul, é um continente americano. Compreendeu? Verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus.
Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis, governadores, por amor do meu nome. Jesus aqui ele deu um alerta. A igreja ela teve um período de florescimento, né? Houve alguns governantes perceberam que a igreja era um fator importantíssimo no controle de massas. Esse é um outro ponto que nós não conseguimos conversar aqui agora. E em muitos casos a religião, a igreja, principalmente cristã, ou baseada no cristianismo, ela foi utilizada para controle de massas. E, claro, que o poder que a igreja tem de trazer orientação, estou falando de igreja, eu não estou falando de ajuntamento, o poder que a igreja tem de ajudar ou de orientar pessoas, né, para o bem, para o perdão, para a boa vivência. Esse é um poder muito grande baseado na palavra de Deus. Não é mérito dos homens, não é mérito das pessoas. Todo ser humano que se envolve com Deus e a sua palavra, ele caminha para um estado pacífico. É fato, comprovado. A ciência comprova isso. As grandes autoridades comprovam. Só que existe no mundo muitas ideologias que não aceitam o cristianismo nem a igreja de Deus. Esse é um outro ponto também que precisava ser estudado para você entender. Por isso que Jesus falou. Ele disse, por causa do meu nome, os cristãos seriam levados às sinagogas, que ele diz aos conselhos. As sinagogas, preste muito bem atenção, que Jesus fala de dois parâmetros aqui que nós não percebemos, e muitos não percebem quando lê a palavra. Olha só, ele fala, antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, ou seja, vos prenderão, perseguirão, entregando-os às sinagogas. Preste atenção, sinagoga já fala do lado religioso, aonde a autoridade que está acima de todas, no termo religioso, condena certo segmento religioso. Lá no início dos anos, final dos anos 100, início do ano 200, partindo para o ano 300, a igreja viveu ali um período de normalidade, mas depois mudou. Agora, o que acontece aqui? Quando Jesus fala, vos entregarão às sinagogas, ele está falando do lado religioso, que é o lado religioso que vai dar o aval para poder condenar determinada situação, determinado cristão. Você acha que Jesus foi levado à cruz como? Foi direto pelos romanos? Não foi. Lê o capítulo 11 do Evangelho de João que você vai ver que Jesus ele não foi condenado à cruz pelos romanos. Os romanos, essa questão foi levada aos religiosos. Quem que projetou a morte de Jesus foram os religiosos. Lê o capítulo 11 do Evangelho de João, que lá está escrito, olha, os próprios sacerdotes fizeram conselho e eles não se juntavam, tá? Os sacerdotes não se misturavam com saduceus, com fariseus. Não. Mas quando eles perceberam que eles estavam ficando em segundo plano, segundo a intenção deles, no capítulo 11 do Evangelho de João, eles formaram um conselho e se reuniram e falaram assim, o que nós vamos fazer com esse homem? Nós precisamos dar um jeito nele, estou falando assim mais claro, precisamos dar um jeito nele de parar ele, porque ele faz muitos milagres. Outro ponto aqui que muita gente não observa é que tem pessoas, autoridades, entidades, grandes empresas,
que eles preferem que parte da população esteja vivendo o caos, porque esse caos é que traz o lucro. Preste atenção. O que acontece? Os sacerdotes e saduceus e religiosos da época se reuniram em conselho, conforme o capítulo 11 de João, e disseram, olha, nós temos que dar um jeito nesse homem. Ele opera muitos milagres, e se ele continuar assim, virão os romanos e vão nos tirar o poder. A classe religiosa. Então, quando Jesus fala assim, vos entregarão às sinagogas, isso ele fala antes de ser preso. Logo depois que ele fala isso aqui, começam os rumores para ele ser preso. Compreenda o texto, não lê o texto superficialmente, não. Porque se você ler de maneira superficial, você vai olhar só para você. Ah, eu preciso de uma palavra. Igual caixinha, a Bíblia não é uma caixinha de promessas. É coisa séria. Ó, veja bem. Ele falou assim, vos entregarão em sinagogas, verso 12, e entregarão-vos, do capítulo 21 de Lucas, às sinagogas, prisões, alguns vão ser presos direto. Na pandemia nós vimos que alguns se utilizaram da pandemia para poder utilizar sua autoridade sobre muitos pastores. Você está falando, é? Sim. Saiu na notícia, nos jornais, não é invenção. Veja bem, prisões e conduzir-vos à presença de governadores. Tudo isso que Jesus falou aqui aconteceu com ele. Ele foi levado ao conselho, julgaram a causa de Jesus, que ele não podia continuar fazendo aqueles milagres e prodígios mais. Colocaram um sacerdote para se incumbir de criar um pecado para Jesus, está escrito lá. Pessoal, fique atento com as coisas. Não leve a vida cristã de maneira superficial, senão você não vai entender nada. Criar um pecado para Jesus. Olha lá, o próprio sacerdote Caifás disse, blasfemou. Jesus foi condenado nessa situação, quando ele disse que era filho de Deus e os sacerdotes consideraram aquilo como pecado, dele falar que era filho de Deus. E diante desse pecado criado pelo sacerdote Caifás, o sumo sacerdote Caifás, Jesus foi condenado. E ao ser condenado, para onde ele foi? Ele foi preso. Depois de preso, para onde ele foi? Apresentado aos governadores, tanto Herodes quanto Pilatos. Herodes devolveu para Pilatos. Quando levaram Jesus para Herodes, Herodes não condenou Jesus. Devolveu Jesus para Pilatos. Pilatos, preste muito bem atenção como que o negócio se desenhou. Tanto Herodes saiu fora e Pilatos também saiu fora. Pilatos falou assim, olha, eu lavo minha mão desse homem. Só que as autoridades religiosas subornaram boa parte do povo que estava presenciando aquilo ali para poder condenar Jesus. E apertaram a Pilatos para arrumar uma condenação para Jesus. Pilatos, não querendo ficar mal com o povo, nem com a comunidade judaica, porque Roma estava subjugando o povo judeu, o hebreu, Pilatos jogou uma situação, falou, olha, hoje é dia de soltar um preso, por conta da Páscoa. Hoje é dia de soltar um preso. Foi lá e pegou Barrabás, botou do lado de Jesus. E gritou para a população, olha,
Como hoje é um dia solene, que a gente vai dar salvo-conduto a um preso, né? Vamos colocar essas opções aqui. Vocês querem que soltem quem? Cristo ou Barrabás? E nisto, a população lá embaixo, por isso que eu estou te falando, fique atento, não brinque com a vida. Você que é jovem, estude, se prepare para a vida. Porque uma sociedade fragilizada, sem emprego, sem dinheiro, é facilmente dominável. Fique atento nisso, porque vai comer aquilo que lhe derem, porque não tem o que comer. E ao comer aquilo que lhe derem, por causa dessa ajuda, a pessoa acaba defendendo o errado. A população sabia que Jesus era uma pessoa correta, que estava fazendo bem, mas elas, visualizando as suas necessidades, condenaram Jesus. Lê lá que você vai ver que os sacerdotes, que os religiosos subornaram parte do povo para gritar que soltasse Barrabás. Meu amigo, ninguém é tão santo nesse mundo não, meu irmão. Então fique atento. Jesus, ele falou. Então a guerra, ela produz a fome. Porque parte dos alimentos do mundo, ela depende de navegação. E muitas restrições por causa de uma guerra, elas são impostas aos países agressores. E isso afeta a economia. Como a economia ela é global, nós sentimos. Sentimos no preço dos alimentos, sentimos no preço do combustível, sentimos no custo de vida. E passamos a sentir no bolso também. E passamos a sentir a ausência de emprego. Porque o mundo, quando tem uma guerra, ele é travado. Muitas coisas deixam de circular. Algumas coisas passam a não chegar na mesa. Os países que estão mais preparados, que têm uma boa agricultura, que têm um bom comércio interno, conseguem sobreviver. Mas os países menores que dependem de tudo que é externo, esses países sofrem, porque esses produtos já eles encarecem quando é importado. E quando há uma guerra, acontecem situações como esta aqui, que Jesus falou. Haverá em vários lugares, Jesus falou, né? Haverá em vários lugares grandes terremotos, pestilências, são enfermidades. Não passamos por uma pandemia aí, não é verdade? Haverá coisas espantosas. E diz aqui, uma parte do sermão, que haverá fome. Se haverá fome, aqueles países que têm dificuldade de adquirir alimentos do estrangeiro, porque quando nós entramos num cenário de conflito entre duas nações, principalmente nação grande, igual esta aí, né, e que envolve várias nações, tanto nações da Europa e nações do Ocidente estão em alerta máximo, que pode acontecer uma guerra aí, em escala global. Não é tempo. O que Jesus falou? Vigiai. É necessário que vigiemos. É necessário que prestemos atenção, porque está próximo de tudo aquilo que Jesus falou e das profecias bíblicas se cumprirem. Então é necessário que nós, cristãos, servos de Deus, passamos a observar as coisas com o olho clínico. E termos agora, e dar o crédito para Deus. Cuidado com quem você está ouvindo. Porque o agrado nos mantém no pecado. Se Deus quer nos salvar, Ele nos confronta. Temos que ser confrontados pela palavra de Deus e por Deus. Então é momento de ficarmos atentos, vigilantes. Acertarmos a nossa vida com Deus, com o nosso próximo, com o nosso irmão. De uma hora para outra as coisas podem acontecer. De uma hora para outra as coisas podem perder o rumo. E quem está brincando
vai ter dificuldade. Se você é jovem e é tempo de você estudar, para de brincadeira, vai estudar. Honra o salário que o teu pai e a tua mãe ganham, dos materiais que eles compram de escola para você, da faculdade que seus pais estão pagando para você. Seja obediente, estude, se prepare para a vida, porque haverá um tempo de seletividade. Eu logo observei no meu tempo que não precisava de ter um estudo elevado para entrar em determinados lugares. Hoje não. Tem o ensino médio? Ah, não tem não. Então aqui só pode entrar com o ensino médio. Agora já, você tem algum curso técnico? Ah, eu tenho ensino médio. Mas você tem algum curso técnico? Ah, não tem não. Em alguns lugares, você tem alguma formação superior? Você é formado na área X, na área tal? Então estude e se prepare, porque quando você estuda e se prepara, você tem garantia. Pelo menos por um período maior, uma garantia. Porque você, pelas suas habilidades, você será procurado. Agora, se você não tem nada para oferecer, vai dar problema. Então, quem anda brincando enquanto tem tempo para se preparar, tanto na vida, no cotidiano, e quanto na vida espiritual, se preparar para o grande dia do Senhor da chamada, se ficar brincando, criando problema, infelizmente é só lamento. Temos que falar a verdade. As coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo e mostrando que Cristo está às portas. Olha o que os cristãos estão fazendo. Inventando moda. Então, pessoal, meus queridos, vamos ficar atentos. Vamos olhar para Deus com mais carinho, tentar deixar Ele falar conosco. Vamos olhar para a sua palavra e ouvi-la e não querer criar um caminho utilizando defesas da palavra. Isso é feio. Às vezes eu vejo algumas interpretações de pessoas falando que está fora de contexto. Está totalmente fora. E olha que arrasta multidões para nada. É igual um dia um colega disse, olha, você sabia que a Bíblia precisa de 3 afirmações para poder considerar uma verdade? Eu falei, ué, tudo bem, mas... Tá, depois dessa interpretação sua aí, nós vamos para onde? Não, é para você saber. Não, tudo bem, estou sabendo, daqui agora, nós vamos para onde? Não, está informado. Mas é informado para quê? Não, para você ficar sabendo das coisas. Sim, estou sabendo, mas estou sabendo para quê? Ah, então dá para você perceber que tem muitos discursos e pouca objetividade? Qual é o objetivo do crente? O apóstolo Paulo disse, se pensarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual é o objetivo do crente? O objetivo do crente, Jesus falou, ide fazer discípulos. É a missão, isso é missão. Mas qual é o objetivo pessoal do crente? É estar bem com Deus. Estou falando de crente que pensa com juízo. Estar bem com Deus, com o seu próximo, consigo mesmo, né? Para poder chegar no céu. Muitos não falam mais nisso, tá? Isso é um risco, é um perigo. Então está acontecendo uma guerra, ela vai trazer, já está trazendo situações econômicas que vai mexer com as estruturas de muitas pessoas. Você que é crente, põe a tua boca no pó, porque eu estou fazendo a minha parte. Vamos deixar de ficar em casa conversando bobagem, assistindo novelas que não levam a nada, só o pecado, a traição e mais nada. Graças a Deus não me prendo esse troço, essas coisas. E vamos para os pés de Deus. Crente fiel não fica perdendo tempo com porcaria. E assim nós vamos alcançar o céu. Quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo falou com Timóteo, Timóteo, tenha cuidado, tá? Para que você possa salvar a si mesmo e aos que te ouvem. É a missão do crente. Ajudar o próximo a compreender o Todo-Poderoso.
levar a mensagem de salvação àqueles que não têm. É a missão. Tá certo? Ficamos por aqui. Eu só dei para vocês uma informação em cima da palavra de Deus, dos ocorridos e das coisas que ainda vão acontecer e que nós cristãos precisamos ficar atento, vigiar, buscar a Deus, obedecer, se arrepender do pecado, se acertar com Deus, se acertar com o nosso irmão enquanto é tempo. Se inscreva no nosso canal, você que chegou pela primeira vez. Curta os nossos vídeos, comente e compartilhe.